E aí, pessoal, eu sou o Caio Bom Falar e hoje estamos novamente aqui com Rotina Quest, o podcast do Rotina de Mestre. No nosso sexto episódio, dessa vez a gente vai falar muito sobre imersão na RPG de mesa, como criar essa imersão, algumas técnicas de imersão, como não é subverter, mas como quebrar a imersão pode ser prejudicial. Vamos falar sobre vários desses tópicos aí com vocês. E claro, sempre trazendo um pouquinho do nosso humor, que eu não vou falar que é bom, mas é um humor. Talvez tem gente que goste e gente que não goste. E claro, estamos aqui com o meu amigo Vini e novamente com o meu grande irmão, que eu conheço a vida inteira dele e a vida inteira minha, quase, Rodrigo. Olá a todos, é um prazer estar aqui novamente. Acho que hoje a gente tem um papo bem bacana. O Caio já vai. O Caio, não o Cano, né? O Caio já vai falar aí sobre um pouquinho sobre isso e vamos para a conversa aí. Então vamos lá então. Ó. Primeira coisa, quando a gente fala de RPG de mesa, acho que como o próprio nome já diz, Role Playing Game, um jogo ali de interpretação de papéis. Para a gente interpretar um papel, a gente tem que viver o máximo como aquele personagem, ou tentar pensar como ele, tentar pensar como ele agiria, o que ele faria. E naturalmente, para que isso aconteça de uma forma mais fácil, que a gente consiga se conectar não só com aquele personagem, mas com a história em si que está sendo contada, não só pelo mestre, mas por todos ali da mesa, é preciso de imersão. E a imersão, pensa, vem de emergir, pessoal, de você estar dentro, fazer parte, estar junto do todo. Nossa, tô falando bonito, tô parecendo um dicionário aqui, tá um negócio da hora. Ah, e aí, eu vou deixar para o meu amigo Vini falar um pouquinho, Vini, sobre imersão, o que você acha, o que você considera que é uma boa imersão. Me fala um pouquinho aí. Cara, eu acho que imersão no RPG é o principal, sabe? É uma das coisas que mais faz a gente querer jogar RPG. É, e eu acho que pra você tá além de você querer estar lá pra jogar, você tem que ter alguma conexão com alguma coisa, seja com seus amigos, seja com a história do jogo, seja com o próprio mestre. Então, assim, eu acho que quanto mais você tiver próximo, principalmente do mestre, dos seus amigos, você vai se sentir imerso naquele ambiente, porque vocês vão ser teleportados para lá. Então, eu acho que construir junto esse mundo com o mestre te dá a oportunidade, o Caio mesmo faz isso muito com a gente nas nossas mesas, que a gente cria nome de personagens, a gente cria nome de regiões, a gente cria alguma coisa dentro do universo, a gente que cria. Então, pô, traz um carinho a mais, sabe? E esse carinho deixa a gente mais imerso nesse ambiente do que se fosse algo só jogado ali e pronto, sabe? Sem ter a nossa conexão com isso, sabe? Bom, vamos lá. Sobre imersão, acredito que existem várias partes de imersão. No sinal mais puro e na parte mais fantástica da coisa, quando você literalmente esquece que você está fazendo aquilo que você está fazendo, né? Quando você, por exemplo, eu gosto de dar dois exemplos muito bons. É quando você está lendo um livro e você está no meio daquele capítulo e você esquece que você está lendo um livro, você esquece das letras, é como se você Uhum. estivesse imergido na história. E o outro exemplo, quando você tá vendo um anime, por exemplo, Kimetsu no Yaiba, lá o 19º episódio, que o Tanjiro tá lá Não. lutando, toca aquela música e Nossa, é muito você bom, esquece. Se você tá vendo num celular de 16 polegadas ou no cinema, é a mesma coisa. Você ignora o tamanho da tela, porque você tá totalmente imerso sim, naquele sim, faz sentido, sentido. né? E é algo completamente fantástico, né? E para mim, né, que sou jornalista, que gosto muito dessa parte da escrita, da história, de ouvir os outros, etc., a imersão para mim, ela só é caracterizada, ela só vai poder ser caracterizada de fato quando você está disposto por completo a viver Sim, aquilo que você está vivendo, né? sim, sim. E trazendo agora para o Caio, que é mestre, né? Como que a gente faz isso no universo do RPG de Cara, mesa, né? assim, eu vou falar pra vocês o seguinte, primeira coisa. Eu gosto que você falou isso, porque o mestre pode ser o mero mercy. Se o cara não tá afim de entrar na parada, Ele nossa, não não tem entra. milagre É. que resolva, velho, tá ligado? Eu, como mestre, eu penso o seguinte.
explorar as sensações que a pessoa pode ou não ter. Então, eu gosto muito de pegar o sentido. A gente se apega muito no visual da coisa. Então, a taverna é de madeira, ela é alta, tem a garçonete, a taverna é careca, beleza. E o cheiro da taverna, como que tá? O som, tem alguém cantando, não tá? Tá barulho, não tá? Ah, se tá chovendo, como que tá o som lá fora? Sabe, é detalhezinho que faz a diferença. Isso quando a gente pensa em descrição do cenário. O Vini falou uma coisa que eu também gostei muito, que assim, que modéstia à parte eu gosto de fazer. Que vocês falaram de dar nome, deixar o jogador criar alguma coisinha. E, gente, isso daqui faz diferença, tá? Dá nome pra porra das coisas que você coloca no RPG, tá bom? Ah, eu vou até mandar o clipe depois pro Paulo como crítica social pra ele. Mas é que assim, a gente tem um amigo chamado Paulo, ele mestre uma mesa pra mim e do Vini, é aquela mesa do espaço, do Stars Without Number que a gente falou. O Paulo é um mestre do cacete, assim, mestra Foda. bem pra caramba. Ele é um cara extremamente analítico, ele faz um world building absurdo, ele é bom em regra, assim, ele dá espaço pra gente interagir à vontade. Sabe qual é o erro do Paulo? Ele não dá nome das paradas e a imersão cai por água abaixo às vezes. Então, por exemplo, você vai num planeta novo, qual que é o nome desse planeta? Planeta dos Mecânicos. E esse novo planeta aqui é o planeta das confederações. E esse aqui é o planeta dos psíquicos. Porra, dá um nome pro negócio, velho, tá ligado? O pessoal que tá ali ia chamar esse planeta de planeta dos psíquicos, tá ligado? Não ia. Nomes fazem diferença. Eu concordo. Eu também penso que se criar um mundo fosse fácil, né? Se a gente criar um universo fosse fácil, a gente teria um Senhor dos Anéis todos os anos, né? E Com certeza, né? não é o que acontece, né? Exato. Né? Para, Vandinha é muito melhor que Senhor dos Anéis, não sei o que você tá falando. Tem os seus Profundo. méritos, tá? Tem os seus méritos. Né? Não é uma série de se jogar fora por completo. Não, não, não. Eu só não sou o público, pô, tá suave. Mas eu acredito muito que quanto mais capacitado a pessoa estiver, e eu não tô falando para você ser um Einstein, eu não tô falando para você ser um Matt Mercer, igual o Caio falou, mas quanto mais carinho você colocar no seu mundo e Isso. no seu personagem, maior vai ser a chance de você atingir essa imersão, tá? Eu lembro de um personagem que eu fiz, que foi um personagem lendário. Eu jamais imaginei que eu ia fazer um personagem dessa forma. O nome dele era Shin Jin Bells. Era um bardo. Eu tinha acabado de ver o Fragmentado. Então, eu tava naquele hype daquela múltiplas personalidades. E eu vinha de uma personagem muito séria, que era a Lauriel. É a Lauriel, que é minha paladina, digamos assim, minha personagem principal. Só que a Lauriel, ela tem uma carga muito pesada. Pro Shinjin Bells, eu já coloquei uma carga um pouco mais leve. E eu comecei a colocar nuances nele de coisas pessoais minhas. Uhum. Então, era como se eu colocasse múltiplas faces da minha vida, divididas em 3 personalidades, num único só personagem. Que detalhe, só te impactou desse jeito porque o filme é bom pra caralho, te imergiu pra cacete e o ator que Sim, fez. É só o James É bom McAvoy, pra caramba. né? É só ele. Te exatamente. deixou bitolado de um jeito. Você falou, mano, que é isso que eu vi aqui, cara? E assim, eu não sou ator, né? Eu nunca me imagino fazendo teatro. Eu acredito que o Vini também não, né? Não, nem um pouco. Então, assim, cara, você não precisa ser ator, você não precisa ser Não. extrovertido ao extremo, né? Eu, particularmente, tenho extremas dificuldades em relação a isso. Mas, meu, quando eu estou no RPG, quando eu interpreto, poxa, o meu. O meu bardo era uma drag queen, uma das, uma das né, Das personalidades dele era uma personalidades, drag né? queen, por exemplo, Sim. né? Então, tipo assim, poxa, é extremamente difícil pra mim fazer esse tipo de interpretação, mas eu vesti a camisa de uma forma e não tô me colocando aqui como um extra mile, assim, em relação a É isso, porque a mas gente não tá questionando performance sua. isso, Não é Exato. a esse é o ponto. performance. Entendeu? RPG não nos coloca performance, né? E aí, até jogando um pouco a bola pro Vini, eu gostaria que ele falasse um pouquinho também de algum personagem dele marcante em relação à imersão e quais foram os desafios que ele encontrou para achar o ambiente perfeito para que ele interpretasse os personagens dele.
Cara, Pode acho que falar, pode falar que eu te dei pano. Pode falar que eu te dei pano pra alguns deles, eu deixo. Eles altem. eu posso citar até um personagem da mesma mesa do Shin, que é o Aham. Escamus. O Escamus Escamos? Escamos? o Escamus, ele é um personagem que eu fiz ele muito baseado em mim, sabe? De tipo, para quem não me conhece das antigas, eu vivi aquela fase de 2009 de emo e tal, então eu era muito, ai, Ai, a ai, vida é um caos, ai, ai, porque não sei o ai, que quê. vergonha. Pô, me manda uma foto sua emo pra eu colocar Não na tenho, edição. não tenho vergonha, não tenho vergonha, não tenho vergonha. Mas eu coloquei um pouco dessa minha fase da vida no Escamas, né? Que ele foi um personagem que sacrificou tudo que ele tinha para poder fazer um pacto, para poder ganhar poder, para poder se defender, para poder sobreviver. Então ele vivia nessa constante de sofrer porque ele teve que sacrificar a sua liberdade. Né? Ele Uhum. fez um pacto para poder ter os seus poderes, mas também ele tinha o seu elo com o seu patrono. Ele tinha que obedecer ordens, ele tinha que seguir o caminho do jeito que o patrono queria. Então eu coloquei essa parte melancólica que eu já tive na minha vida, no personagem, mas também coloquei essa obrigação de, tipo assim, pô, ele é um personagem melancólico, mas ele não pode fazer o que ele quiser. Ele tem que seguir as regras do jeito que estão sendo impostas a ele. Que é uma coisa que, assim, eu não tive um pai presente em casa porque meus pais são separados. Uhum. E minha mãe era deficiente, então meio que assim, eu tive que aprender as coisas na base do vai lá e tenta. Então não Uhum. tive regras assim muito claras de um homem na casa para me ensinar a ser homem. Então eu fui aprendendo. Então para trazer isso pro personagem, tipo assim, pô, você tem que seguir desse jeito para ser desse jeito, para fazer isso, porque é assim que são as coisas. Foi difícil para mim, cara. É Uhum. complicado assim, você trazer algo que você não consegue fazer na vida real. Digamos assim, pô, eu não sou um cara que sabe cantar, e tu vai e faz um bardo. Ah, mas e agora? Como é que eu vou interpretar um bardo? No... Pô, tenta, só vai, se joga. Deixa acontecer, porque no começo vai ser esquisito. Mas depois você vai se adaptar, vai É seguir, vai estar melhorando, sabe? disposto a, né? É o que a gente Exato, falou. tem que estar disposto. Tem que estar Exato. disposto a pegar. Por isso que. Outro episódio, volta aí, quem não viu, que a gente falou também de defeitos nos personagens. Defeitos são muito bons pra isso. Às vezes trazer um próprio defeito seu da vida real pro personagem e trabalhar esse defeito. Se você Uhum. conseguir trabalhar esse defeito na mesa de RPG, pô, você trabalha ele na vida também facilmente, tá? Você me trouxe uma coisa que é muito legal, porque assim, a imersão não é só o mestre que vai proporcionar ela para o jogador. O mestre, ele, logicamente, ele, como ele interpreta o mundo, ele tem que dar ou chegar o mais próximo possível de dar as ferramentas para o jogador emergir. Mas o jogador também traz isso através do personagem dele, como ele vai interagir com o mundo. Eu gosto de pensar na imersão, principalmente assim, e como ela varia e se adapta para diferentes tipos de aventura, tá ligado? Por exemplo, a imersão de uma campanha de D&D, Pathfinder, Tormenta até, é totalmente diferente de como você vai querer imergir seus jogadores para jogar um Chamado de Cthulhu, um Skyfall RPG, um Assimilação, entendeu? Da mesma forma que a vibe lá de um Lancer RPG é outra parada, entendeu? Então, primeiro, eu acho que, falando um pouquinho assim, de técnicas que eu imagino de imersão para ajudar as pessoas a imergirem, é você entender qual é a vibe da campanha, sabe? Então, tipo, falando um pouquinho até disso aí, de vibe, Chamado de Cthulhu. É horror cósmico, é uma aventura de horror investigativo. Ela tem uma cadência mais lenta, ela vai mais devagar. Claro que vão ter momentos de comédia ali, até off-game e tal, mas no geral ela tem que ter essa parada misteriosa, porque é um RPG de horror. Exato. E aí, se você chega e fica toda hora lá no Cthulhu, trazendo uma piadinha, trazendo uma coisa que não tem nada a ver, você tira a imersão do cara. E assim, meu, depois que tu sai da parada, é difícil voltar, sabe? É Uhum. penoso.
E Olha, o jogador precisa entender isso, né? Ele sim. precisa entender também, porque não só o mestre não trazer essas piadas, mas o jogador também. E entender. Rapidinho, o problema não é nem a piada, né? Tipo, saber os momentos, né? Tipo, Não, sim. é. Não ficar constante, né? Não ser um negócio Ah, constante. Porque, pô, a gente fala, né? Obviamente o D&D é o sistema mais jogado no mundo. Mas, assim, você tem que entender que alguns sistemas não é pra você fazer coisas épicas. Você é. vai sofrer, vai ter muito mais dificuldade do que você teria num D&D da vida, num Uhum. Tormenta, num Pathfinder. Vão ser completamente diferentes. Então não adianta o jogador entrar com a cabeça daquele jogador que só joga D&D querer ser o mesmo jogador para um Call of Cthulhu. Não vai funcionar. Você nem Você consegue mecanicamente exatamente. fazer. Você vai se sentir desinteressado, não vai estar imerso naquele mundo, e se você continuar forçando, você tira os outros que estão à sua volta da imersão. Entendeu? Tem que Exatamente. ter um pouquinho dessa noção ah, do que você tá jogando, né? uma coisa que a gente aprende, sim, né, em relação a improviso e tal, é que o improviso ele só tem uma regra. Não bloqueie a primeira coisa que vier. Isso é muito Uhum. interessante. Se vir. Para você improvisar, você não pode bloquear a primeira ideia que vier. E eu acho que isso é muito bacana, porque é, no universo de imersão, às vezes, como que é na nossa vida, né? Vamos supor, você tá andando na rua com a sua namorada, sua esposa, seu companheiro, e alguém mexe com essa pessoa. Qual que é a sua primeira reação? Você vai ficar incomodado, imagino eu, né? E depois vem as reações humanas, que é eu arrumo briga, eu tento Uhum. arrumar briga ou não arrumo briga, será que ele tá armado? Mas beleza, isso aqui é um sentimento humano, né? Onde a gente coloca o futuro na frente. Agora, no universo fantasioso, né? É, pensa que você não tem essa limitação de ter uma vida só, sabe? Então, venha, faça o que vier à sua mente. Claro, né? Se a gente tiver num combate, pra você não cometer um erro, pensa o que você vai fazer no combate, né? Você vai ter todos os turnos para não fazer cagada. Mas no quesito roleplay, você tem que pensar. E eu gosto muito de pensar. Vocês estavam falando de RPGs com propostas diferentes e universos diferentes. Meu, vamos pensar aí em Senhor dos Anéis e Game of Thrones. São Boa, dois boa. universos ambientados, vamos dizer assim, na mesma época praticamente, universo medieval e tal, Uhum. dragões, Uhum. armaduras, cavaleiros e goblins e sei lá, aberrações e por aí vai, né? E acontecem em O ritmos pessoal te totalmente xingando, distintos. hein? O nerd aqui embaixo, assim. Mas, tecnicamente, não tem goblins em Game of Thrones. A gente sabe, caralho. A temática. Vai, Temática. Mas imerde na conversa, filho da. então, e aí e é exatamente isso, porque, por exemplo, você pega o Senhor dos Anéis, que é uma parada muito mais paulatinamente que a gente fala, né? Aos poucos, o Tolkien vai ficar um capítulo inteiro falando do cachimbo, da maconha dos hobbits, tá Sim. ligado? Enquanto o, Meu Deus, velho. enquanto o Martin, pô, ele vai querer falar de outra coisa, ele vai contar um pouco de cada personagem, não é muito linear o livro, ele vai se construindo aos poucos. E o Sim. Caio falou de técnica, né? Então, técnicas de imersão que eu, pelo menos, pratico pra mim. A primeira técnica que eu acho que vai te dar imersão é justamente isso: consuma arte. E que tipo Boa. de arte a gente tem que consumir? Qualquer tipo de arte que te imerja. Leiam Então, livros. imersa, não imerja, né? Lê o livro, né? O Vini falou baixinho. Leiam, leiam. Por Ah, favor, leiam. teatro, Tá mutado, Caio. Tô falando é. mutado, que bonito. Pega o sistema de. Pra que ler RPG hoje em dia? Pega o fácil, que não precisa ler muito. Por isso tá desse jeito. É igual o meme que tem rolado recentemente, assim. Não, beleza, né? Quantas páginas eu preciso ler do livro de RPG? As 3 primeiras. Já tá bom. Nossa. E o É, resto? Foda-se. que são, né, fechando as três regras que eu queria falar, que era, a primeira, o improviso, não se bloqueie no seu improviso.
A segunda, consuma a arte, porque a arte ela tem justamente essa tarefa de te tirar do mundo. Primeiro que a arte imita a vida, né? E a ficção não é nada mais do que a nossa própria vida, igual o Vini falou, só que feita de outras maneiras. Por isso que as crianças têm Sim. que consumir ficção. E o terceiro motivo que eu colocaria muito, muito interessante é justamente isso que vocês falaram. Conheça daquilo que você está falando. Essas três coisas vão te dar domínio e vão te levar à Sim. imersão. Então, por exemplo, por que que você se emociona tanto com One Piece? Porque, meu, você Nossa. lembra das todas as cenas do One Piece. Você conhece a história de todos os personagens, você sabe o nome de tudo, você sabe todas as regras, você leu. Então, eu seguiria por esse caminho. Essas três rotas aí, não sei o que vocês acham. E assim, vai, para não falar que eu sou um chato, você não gosta Aham. de ler? Consome série, Sim. Isso. filme, jogo, velho. Jogo, velho. O que tem, mano, Música, a cara. gente é Música. música. Cara, quer ver um exemplo disso? Por exemplo, pô, fugiu. O Clair Obscur. Não vou falar muito porque o Vini não jogou, eu não vou explorar pra ninguém aqui. É uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida, assim, em questão de jogo. E assim, ele me inspirou a um ponto que eu quero fazer uma campanha inteira de RPG ambientada no universo de Clair Obscur, tá ligado? De tão Olha só. bonito, poético, o quanto as coisas dentro dele faz sentido. Sabe quando você, meu, eu não sei se você, eu sei que vocês aqui jogam, mas vocês que estão ouvindo aí, sabe quando você entra numa história que você não quer sair, velho? É isso, sabe? É você adentrar. E aí, claro, vai do que você preferir. Eu sou assim com Zelda, que é fantástico. Claro Obscure. Outro jogo que eu amo, The Last of Us, pra mim é uma masterpiece, assim, sabe? Tipo, que Maravilhoso. mostra não só o mundo absurdo, mas todas as nuances humanas possíveis, sabe? Inclusive, eu vou ser polêmico aqui. Eu gosto muito mais da segunda parte do que da primeira, tá? Já. Fala aqui, tá? Nossa. E Ai, como eu você, Eu amo o Vini? sou, segundo eu jogo. sou fã da Não, primeira, vou me abster neste momento. não, eu Só amo, amo o segundo jogo. Amo, amo. o Caio foi falando, e é legal como ativa memórias na gente, né? Eu, por exemplo, dando um testemunho aí do que o Vini também falou, da história dele. O World of Warcraft, por exemplo, ele entrou numa fase da minha vida extremamente difícil, né? E provavelmente eu jogo RPG por conta de World of Warcraft e por Sim, conta do sim. personagem Arthas, que é um personagem que nasceu pra ser o Foda, nasceu pra é, ser foda. Cara, o cara nasceu para ser o principal príncipe do principal reino e ele começa a cair, e ele começa a se desiludir, e ele vai para um lado obscuro e parece que tudo que eu faço na minha vida me lembra esse personagem, então é incrível, né? E os primeiros livros que eu li na minha vida foi por conta desse jogo. Então vejam só como a arte, ela vai te levar, igual o Caio falou, não é para você ler livro. Se você não quer ler livro, assiste série, vê música, enfim, como a arte te leva para esse canto, né? O famoso Kojima, o que que você fez, né? É isso. O, Olha o nível de detalhe, pelo amor de Deus, caraca. Kojima, o que que você fez? o Edu, né? Kojima é ele ficou polêmico, né, Vini? impressionado, pô. Mas assim, Assim, ele ficou impressionado porque ele estava imerso. exatamente. Exatamente. Eu vou falar da polêmica do Kojima, assim. Eu não sou super fã do Kojima, eu não acho Lá ele vem. esse cara todo, não tá. Ah, não. Não, assim, os jogos Vamos dele fazer o são. corte. O Kojima é um Faz o merda. corte, É faz um o corte. O arrombado que não gosta do Kojima. Assim, não é que eu não goste dele, eu só não acho ele, nossa, esse gênio todo que todo mundo fala. Os jogos dele são bons? Alguns são, Então mas, você tá cara, criticando o BRKS Edu, meu? não, aí é a reação dele, assim, cada um gosta de alguma coisa, né, mas tudo bem. Então, tipo, eu mesmo, eu tenho a experiência que é do Kojima, eu não sou fã de Death Stranding. Então, eu tentei jogar o primeiro, eu achei o ritmo do jogo muito lento e a história tava confusa, e aí eu fui conversar uma vez num churrasco com um cara que trabalhava com a minha esposa e ele falou, cara, pra você entender Death Stranding, você tem que jogar no YouTube lá um negócio que ele vai resumir
todas os textos que você acha no jogo e vai te dar a história do Tá jogo. Eu falei, louco. cara, não, deixa pra lá. Mas, porra, tô jogando Dark Souls, tem que fazer É, isso, exatamente. É. E quando eu jogo Dark Souls, eu quero matar bicho. Não tô Mas isso pouco me mostra ferrando pra história do Dark que Souls. complexidade não necessariamente vai te levar à imersão, que é por onde muita gente erra, né? Exatamente. Por exemplo, o Red Dead Redemption 2 é um jogo que eu não consigo jogar pelo nível de complexidade e realismo que o jogo tem na sua mais primordial tentativa. E aí, quando eu jogo um joguinho lá de 2004, 2006, que é o WoW, que o gráfico é quadrado horroroso, eu consigo me imergir porque a história me chama essa atenção, né? Interessante essas diferenças, assim. Não, É. e não assim, tipo, falando só te cortar rapidinho, falando assim um pouco de contexto. Assim, gente, tudo que a gente tá falando tem a ver com RPG de mesa, a gente só não tá falando só de D&D, tá? Pra Óbvio, facilitar. óbvio. Mas assim, trazendo de novo um pouquinho mais pro cerne de RPG, eu acho que nem você falou do jogador, mas aí trazendo um pouco pro mestre. O Rodrigo falou da complexidade. Mestre, narrar tudo que tá na cena não é sinônimo de fazer o jogador emergir. Exato. Às vezes você narrar menos significa mais, tá? Por exemplo, se não, eu vou falar uma palavra muito feia aqui, mas assim, para, eu quando narro, pelo menos, eu narro as coisas principais na cena ali, eu sempre gosto de trazer não só elemento visual, um ou outro sonoro, pô, tem um nome muito bonito para olfato, foda-se, esqueci. Esse efeito de cheiro, o odor, trazer o odor ali também. É que o odor é feio, enfim. É. E eu gosto de trazer que ajuda. Mas o mestre que se passa demais tem dois problemas quando a gente pensa em imersão. O primeiro, o mestre já monopoliza o jogo, porque ele é o que mais fala. E você narrar mais ainda as coisas que estão lá por muito tempo, é menos tempo que os jogadores estão jogando. E para ser bem sincero, se você ficar falando e parecer um monólogo, o jogador perde a imersão, porque ele cansa de ouvir. Eu canso de falar, você acha que o jogador não vai cansar de ouvir? Tá ligado? É a primeira coisa. E a segunda, nossa, eu adoro esse termo. Quando o mestre narra e ele quer falar muito, porque ele construiu o mundo, então ele tem que falar de cada detalhe daquele mundo absurdo. Parece uma masturbação de ego que me dá uma raiva, sabe? Parece que ele tá falando, olha como o meu mundo é bom, cara. Pelo amor de Deus, velho. Ainda Sabe? mais quando o cara faz com IA, né? Nossa. Polêmica. Puxa vida, cara. O cara no dia a dia não consegue achar o sinônimo pra colher, sei lá. Se bem que eu não sei sinônimo pra colher. Né? Eu ia falar, qual que é o sinônimo de colher? Concha? Sei lá. Tá O cara não encontra sinônimo pra quase nenhuma palavra, tem um vocabulário extremamente limitado. Aí quando ele começa a narrar, ele pega os galhos secos de uma árvore, coloca a planície. O Camões, né? Amor é fogo que arde. Entendeu? Aí você fala, meu, calma, né? Poxa, né? O Tolkien em O Senhor dos Anéis, ele faz isso com motivo claro. O cara fazia idioma, né? Então ele tinha um certo conhecimento de palavras. Né? Mano, o cara inventou o idioma, né? Então, tipo, né? O cara é maluco. Ele é maluco. É a única explicação. Hoje em dia você tem que contratar uma equipe uma equipe de letristas para fazer um idioma, né? Mas o meu ponto é só que você não deixa o seu universo ficar uma várzea, se você for mestrar. Não deixa o seu personagem ser oco por dentro, mas também não precisa tentar inventar a roda, entendeu? Faz algo bem feito. O arroz e feijão é gostoso por um motivo, entendeu? Exato. Até porque, quer ver, Vini? Você lembra quando tinha um amigo nosso que jogava com a gente, e eu falava as paradas. E o mestre que narra demais, sabe o que parece? É que a sala, o lugar que ele tá falando, tudo que ele tá falando é super importante. Aí o jogador vai ficar, caralho, se ele falou disso é porque tem coisa importante. Não, aquela cerveja tinha um negócio absurdo. E aquela pedra ali que ele falou, pô, velho. E aí você instiga o jogador, tudo rola percepção, tudo rola investigação, tudo não sei o quê, e aí atrapalha completamente o andar da cena, né? E eu vou entrar com duas coisas aqui, que são música. Usem música nas sessões de vocês. Boa. Seja presencial, seja online. Cara, música ajuda a trazer um sentimento que você quer pra cena.
Eu vou dar um exemplo dessa mesa do Caio que a gente joga. A gente passou o começo da campanha numa cidade chamada Viluva, que era uma O cara cidade onde decorou o nome. só chovia, uma cidade depressiva. E, cara, Meu Deus toda do vez que a céu, gente velho. tava naquela cidade, a gente estava com aquele sentimento de depressão. Parecia que tava chovendo na nossa cabeça, mesmo jogando aqui no quarto, dentro de casa. Parecia que tava chovendo na nossa É cabeça o verdade. tempo todo. Cara, é incrível como você escolheu uma música certa pro momento certo também te ajuda demais, demais na imersão das coisas, cara. Os caras, quando saiu de Vila, finalmente, pelo amor de Deus, não aguentava mais, A velho. gente não aguentava mais, porque tava tão imersiva aquela depressão da cidade na gente, que, cara, não é possível, a gente tem que sair daqui, pô. Não é É possível. verdade, é verdade. Tem outra Puta, me coisa. lembrou de um- Pode falar, pode falar. Não, fala você Não, e não. depois eu Eu complemento. já falei muito, Vini, por favor. Então, tá, eu vou trazer outra coisa. A gente não faz muito. E isso é um spoiler do que eu tô preparando pro meu personagem, pra esse bárbaro. Eu vi recentemente, vou mencionar eles aqui, que a gente encontrou com eles. Roubado o bárbaro dele, pessoal. Os nossos queridos do Fogo na Dungeon, né? Um abraço pra eles, que a gente legal. encontrou eles no evento lá da D20 Culture. Ikeda, Ikeda, Bigode, maravilhosa. olha, queria ter conhecido o resto da galera, mas, pô, vocês dois já foi maravilhoso, vocês são gente fina demais. Eles estavam num podcast e eles falaram sobre você se fantasiar. Não precisa ser um absurdo, mas você usar alguma coisa do seu personagem durante a sessão. O quanto para eles, e eu acho que assim, como a gente não faz tanto, tipo, eu uso esse martelo do Thor aqui como o martelo do meu bárbaro, o Jean que tem o samurai A dele lá, katana ele lá. usa a katana. Nossa, tal. o Rodrigo, ele tem O uma Rodrigo tem o macaquinho, que é Aqui, ó, esse o macaco, Edmundo. o Edmundo, que é o macaco de estimação dele. E isso também ajuda a imersão, tá ligado? Você olhar pro cara e o cara tá segurando a arma, ou o próprio macaco que faz alguma coisa no meio das. Pô, isso ajuda demais, cara. E eles falaram isso, tipo, que pra eles, quando eles começaram a gravar pro YouTube ou pra Twitch, eles estavam se vestindo pra eles. Não era pro público, porque na época o público, eles pegavam 10 views nas lives e tal, e eles estavam fazendo isso pra eles, porque ajudava eles. Quando um olhava pro outro e via ele caracterizado com o personagem, isso trazia eles pra dentro e eles não conseguiam sair daquele ambiente do Cara, jogo enquanto eles não isso é tirassem a caracterização do personagem. A Tanto gente. Continua, perdão, acho que você tinha terminado. Tanto que um deles pegou e falou assim, que eles estavam num evento e ele tava com o cachimbo do personagem que o personagem dele usa, e ele pegou o cachimbo pra tirar foto com o pessoal e ele começou a falar igual o personagem dele. Porque ele tá. A caracterização do personagem é tão marcante com aquele cachimbo que ele achou que ele tava tendo que interpretar aquele personagem Mano. porque ele tava com o cachimbo na mão do personagem. A cara. gente faz isso em teatro. Quando a gente tá montando uma peça, eu sou ator, tá, gente? Você tá vendo aqui, você sabe que eu sou ator. Eu falo em todo vídeo que eu sou ator. Aí, a gente, quando tem o texto, você vai lendo o texto. E assim, quem fala que teatro é decorar texto tá errado, tá? A gente se apropria do texto. A gente vai lendo o texto, vai fazendo fazer parte de você. E conforme você vai ter a peça montada, você vai levando um ou outro acessório pra testar o seu personagem, pra você se sentir mais ele. Isso ajuda muito, ajuda pra caramba. Eu lembro que tem uma peça que eu fiz chamada Como o Vento, que eu era um dos apresentadores do circo, né? Que era um circo de tal. Cara, eu comprei a cartola, velho. Mano, mas faz uma diferença Faz. que vocês não estão ligados. E pra fechar até, você falou da música. Sabe o que eu lembrei de música? O Escamus, que é o personagem que o Vini falou, deu uma parada lá, ele virou vilão de uma outra campanha que a gente tava. E aí eu escolhi uma música específica por Escamus. E aí o que que eu fazia? Sempre que ele ia aparecer, eu botava a música primeiro. Os jogadores já faziam. O sorrisinho. pariu. O sorrisinho vinha na minha cara na hora, filho. A música na hora, toca, assim, o meu velho. sorrisinho vinha. Cara, Você já vocês falava assim, ah, falando... não, lá vem esse corno, velho, que raiva. Me lembrou Tá ligado? duas coisas, né? Na mesa do Jean, que seria a nossa primeira mesa, uma mesa de longa data, a minha personagem principal, ela é um homebrew que o Jean criou. O Jean, para vocês que não sabem, ele é muito fã dos Kindreds do League of Legends, e ele criou um paladino juramento dos Kindreds.
Pra mim. Então, a minha paladina, ela é a campeã do lobo e da ovelha, fica alternando entre isso. E era impressionante como os Kindreds que existem nesse universo do Jean, sempre antes deles entrarem, o Jean coloca a música dos Kindreds do League of Legends. E, meu, na hora que Que é ele um coloca, pianinho. a gente já Nossa, velho. sabe que, meu, alguma coisa vai acontecer. E o tom do mestre, então é muito legal isso, quando o mestre, ele também interpreta. Então o mestre, ele muda o tom de voz, né? O A mestre, cadência da a fala, ele fala cadência mais da rápido, mais fala. Então tudo devagar. isso ajuda. E, já que a gente tá falando de tristeza, né, que o Vini invocou, é, esse sádico, que é o Caio, a gente tava jogando Fandelver, né? Um pouco Fandelver, um pouco Homebrew, do Caio também. E, basicamente, a gente tinha feito uma festa num dia, uma festa lendária nessa cidade, e no dia seguinte o Caio tacou fogo e matou todo mundo nessa cidade. Todo mundo que a gente passou praticamente a mesa inteira, o Caio foi lá e matou todo mundo, sobrou pouca gente. Saudades do tipo. Drup. O Drup foi bem antes, né? Mas Não, Mas na verdade, a vocês tinham cidade ido foi a para um pé do cal, lugar. né? Aí vocês voltaram. Isso. Quando vocês voltaram, a cidade já pegou fogo. E não tem isso no livro. Eu fiz por quê? Porque pelo livro, ele é tão mal escrito algumas coisas desse livro que assim. O Aranha Negra, que é o vilão principal, vocês não tem por que temer ele. Ele não tem nada, não fez nada assim pra vocês. Ele tá fudendo a parada, tá, mas tipo, ele não atinge diretamente Uhum. vocês. Eu falei, pra eles terem raiva do vilão, tem que ser pessoal. Eles têm que querer por conta deles mesmo acabar o vilão, não só porque é o que é moralmente certo. E aí eu falei, eu toquei fogo na vila e claro, um monte de gente morreu. Mas sim, figurante, né? Tipo, aí eu matei os dois personagens que eles gostavam muito. Aí dói. Aí vai no coração, entendeu? E Aí, doeu, Exato. porque E foi no ódio esse vilão no final. Foi não um só no ódio. ódio, mas assim, por que que a imersão é legal? Porque nesse episódio teve um momento que os personagens ficaram de luto, né? E cada personagem agiu de luto de uma vez. Como eu disse, esse meu personagem que é o Bardo, ele é inspirado no Fragmentado. Então eu falei, qual que foi a primeira coisa que veio na minha cabeça? Que a personalidade principal não quer acreditar que isso aconteceu, então ele pegou e deixou as outras personalidades tomarem conta. O Jorg, que é um personagem que o Jean já falou em outros episódios aqui do Rotina Quest, que é o personagem que ele mais gosta, foi conversar com o Shin, e o Shin e eu fui totalmente espontâneo. Eu falei assim: o Shin não está aqui. O Shin não quer falar, ele não está. Mas era o Shin falando, só que era outra personalidade dele, né? Fragmentado. Pra mim, isso foi algo, tipo assim, normal. Foi uma cena completamente normal. O Jean, ele não esquece dessa cena. Foi uma cena que tocou ele de uma maneira única e especial. Então, assim, às vezes essa sua tentativa de falar algo que você se reprime vai ser algo épico que a pessoa que está jogando com você nunca vai esquecer. E vocês vão ter essas lembranças para contar para frente. Então, é isso que eu finalizaria falando aí sobre, sobre imersão. beleza. Acho que o papo foi bem legal. Nos contem aí nos comentários o que vocês acham que a gente falou de bosta, o que vocês acham que a gente falou de muito legal. Deixa aqui também o que vocês acharam de histórias de vocês, alguma história que te tocou por causa da imersão do mestre, dos jogadores. Se puder também, curte, comenta, compartilha, hype o vídeo para dar essa força. Se inscreve, tem as redes sociais do Rotina de Mestre também, segue lá para dar uma força. E é isso, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado pela atenção. E eu vejo vocês no próximo. E